luar que Luz escuta uma voz dizendo: "Você está pensando sobre a sua noiva?" Enquanto olhava para Serenia, a quem fizera a pergunta, que Luz responde: "Ela parecia bastante frágil, então eu estava preocupado, só isso." Enquanto escutava Serenia perguntando se essa era a única razão, que Luz continua: "Ela tentou me evitar, mas eu não consigo pensar no porquê. O que eu devo fazer quanto a isso? É o que está na minha mente." Tentando animá-lo, Serenia diz que pode ter havido um mal-entendido, e que Luz, sem noção, fala que irá perguntar diretamente à nossa prota sobre o ocorrido quando ela acorda. Ouvindo isso, Serenia comenta: se ela estivesse disposta a responder imediatamente, não teria fugido, certo? E continua tentando confortá-lo: "Só dê um tempo a ela. Haverá muitas chances de vocês conversarem no futuro. Ela logo perceberá que simplesmente o entendeu mal. Assim como eu fiz. E além disso, estaremos praticando amanhã de manhã, certo? Para avançar, você deve se concentrar." Com essas palavras de Serenia, aprendemos que Serenia é apenas uma professora para que Luz. A cena termina eles praticando esgrima durante o resto da noite. A cena pula para nossa prota voltando para a casa de seus pais depois de passar 6 meses na propriedade de Velo, olhando para seus pais e irmãos com rostos chorosos. Comenta enquanto seus irmãos vêm correndo para abraçá-la, de que ela ficou tanto tempo fora que eles cresceram muito, até demais. Não, pera, como eles poderiam ter crescido tanto assim? Sentindo um aperto, nossa prota desperta de seu sonho. Infelizmente para nossa prota, ela estava sonhando, e agora que acordara, se encontrara em um pesadelo, pois à sua frente estava deitado um homem que não conhecia. Ela até o toca para ver se não estava alucinando. Com o grito de Amy que acabará de chegar no quarto, ela se desespera em seus pensamentos. Tinha tantas maneiras de morrer. Parecendo uma mulher louca, ficando entre seu noivo e sua amante, mas de tudo tinha que ser como uma mulher que tem casos. Enquanto fingia que estava dormindo, nossa prota refletia: se eu parecer indiferente sobre isso, definitivamente vão achar que eu estou tendo um caso. Enquanto Amy continuava gritando e pedindo ajuda a Sebastian, nossa prota dizia em seus pensamentos: "Amy, se você chamar uma audiência, vai ficar ainda pior." Um guarda entra no quarto perguntando o que aconteceu com nossa prota. Ele fica paralisado com o que está acontecendo, e Amy continua com o barraco, perguntando por que ninguém está ajudando libertar sua senhora do canária. Não tendo escolha, Amy diz que precisará chamar Vossa Graça o Duque. O que deixa nossa prota desesperada, se levantando e dando um chega pra lá no canária. Olhando para o cabelo roxo do canalha, nossa prota pensa que talvez saiba quem seria essa pessoa, e como se estivesse lido seus pensamentos, a palhaça e o guarda que estavam olhando toda a cena sem fazer nada gritam em uníssono: "Príncipe herdeiro." Em outra parte do quarto, os servos explicam todo o ocorrido ao Caná. Quero dizer, príncipe herdeiro, o que o faz soltar um comentário despreocupado. Então o que eu estava abraçando não era uma almofada, por isso que estava quente. Achei que Serenia tinha feito algo interessante de novo, dizia Edo o príncipe com um grande sorriso em seu rosto. Enquanto um guarda o repreendia, dizendo que ele não poderia dormir em qualquer lugar, Edo o contradizia com uma expressão confusa, mas que Luz disse que eu podia. E com uma mão no rosto dolorido, repete o que Luz disse para ele: "Você pode vir aqui a qualquer hora e usar o quarto que quiser." Aqui conhecemos a segunda pessoa sem senso na obra. Gente, sabemos que ele é o príncipe herdeiro, mas precisava dessa retórica. Bem, vamos continuar com a história. Olhando o príncipe com a mão no rosto por causa da lesão, nossa prota pedia desculpas enquanto refletia: "É a primeira vez que eu conheço a realeza pessoalmente. Se eu tivesse que imaginar o que irá acontecer, baseado em uma novel." Nossa prota começa a imaginar os finais de sua rota depois do ocorrido. Na primeira rota, nossa prota teria um final sendo espancada por ferir o príncipe herdeiro. Na segunda rota, teria um final escandaloso, na qual o príncipe se apaixonava por ela. E se tivesse sorte, vendo o príncipe se desculpando com ela, complementa: terceiro final, o príncipe herdeiro é um santo. Olhando toda comovida para o príncipe, Edwin a desperta de sua desilusão dizendo: "Agora que eu penso sobre isso, você é a primeira mulher que já me bateu." Ficando horrorizada de estar seguindo a segunda rota, Edwin a diz pro não se preocupar, afinal o culpado de toda a confusão foi ele, e tirando seus sapatos por algum motivo desconhecido, ele diz que está de saída, deixando nossa prota atordoada em seu quarto chamando de maluco.
A cena pula para que Luz e Serenia treinando esgrima. Enquanto lutavam, Serenia dizia: "Não consegue expandir seu campo de visão um pouco mais?" Como se essa luta fosse de verdade, e não apenas um treino. Se você imaginar que há outro inimigo atrás de você, você pode entender melhor esse sentimento, comentava Serenia enquanto o príncipe herdeiro se esgueirava entre os arbustos. E com apenas um movimento, Serenia gira apontava sua espada de madeira para Edwin, e o lembrando de ao menos respirar, o deixando surpreso já que ele estava até segurando sua respiração para não ser detectado. O príncipe pergunta como ela sabia, pois da última vez ela disse que seus sapatos faziam barulho, e agora ele estava descalço. Serenia em resposta diz que escutou tudo, desde as mangas da camisa passando pelas folhas até os batimentos cardíacos. Como eu esperava, você é maravilhosa. Reduziu o líder dos Cavaleiros Imperiais a isso, dizia Edwin apontando para que Luz que estava todo surrado. Desaprovando seu comentário que Luz retruca: "Então o que isso faria de você?" Esse é o rosto de alguém que foi espancado. Percebendo o estado do príncipe, Serenia fala: "Isso é verdade. Quer dizer que existe alguém, além de nós, que pode reduzir Edwin a tal estado." Depois de algumas discussões, Serenia continua: "Em todo caso, as pessoas podem assumir erroneamente que o príncipe herdeiro ficou louco, então não seria bom andar por aí sem sapatos." Concordando com o que Serenia disse, Edwin comenta que se a noiva de Luz pensou a mesma coisa. Luz segura a camisa de Edwin interrompendo de continuar a falar, ele o interroga: "Você a conheceu? O que fez com ela?" Suando frio, Edwin diz para Luz se acalmar, porque ele não fez nada com nossa protinha. Olhando para o príncipe, Luz e Serenia chegam à conclusão de que Edwin está mentindo e pede para ele se explicar. Por livre e espontânea pressão, Edwin diz que vai contar tudo para os dois, e avisando de antemão que foi tudo uma coincidência. A cena corta e pula para nossa prota que estava ouvindo sons de gritos enquanto divagava próximo à janela. Bem, já sabemos o que está acontecendo com o príncipe com essa cena. Preocupada com nossa prota, Amy pergunta se ela está bem, o que nossa prota responde que não, já que em uma noite ela já se deparou com 4 problemas, assim fazendo uma lista de perigo, a qual ela tem que estar atenta. Nossa prota se pergunta se deveria fugir para a floresta até que tudo tenha se resolvido, e que Luz tenha se casado com Serenia. Lembrando de seus irmãos, nossa prota resolve pensar com calma enquanto descansa, e pede para Amy não deixar ninguém entrar em seu quarto. Em resposta, Amy diz que tem uma fila de cavaleiro na porta do quarto, o que faz nossa prota se perguntar o que houve dessa vez. Ao entrar nos aposentos da prota, ajoelhados, um guarda se pronuncia: "Nós, a 3ª divisão dos Cavaleiros Reinhartes, recebemos a responsabilidade de manter em segurança o anexo, mas mesmo assim fomos incapazes de parar o incidente ocorrido. Pedimos desculpas." Com todos os guardas gritando, em pedido de desculpas, o nível de estresse de nossa prota só vai aumentando. Tentando tranquilizá-los, ela diz que eles não têm culpa, já que era o príncipe herdeiro que estava envolvido na confusão. Não aceitando as palavras de nossa prota, eles pedem por uma punição já que falharam em suas obrigações, deixando assim nossa prota totalmente estressada. Tendo perdido a paciência, nossa prota chama 2 cavaleiros e fala para se abraçarem fortemente até que não exista espaço entre eles, deixando todos confusos com o castigo. Minha gente, nossa prota pediu isso mesmo. Quem tem irmãos talvez já tenha passado por isso quando criança, e sabe como constrangedor é isso, ri demais aqui. Olhando o receio dos guardas, Valerie fala: "Sabe, eu fui abraçada à força pelo príncipe herdeiro. Eu quero que vocês experimentem o mesmo sentimento que tive." Como esperado, é difícil obedecer à filha de um mero conde, correto? Com espanto, os guardas falam que não seria, e então eles partem para o abraço entre eles. Nossa prota não sabia, mas a partir daquele dia, o abraço entre cavaleiros seria conhecido como a pior punição na casa do duque. Mudando para o escritório do duque, Luz relembrava de sua promessa feita com o pai da prota enquanto recebia o relatório dos acontecimentos que houve com nossa prota. Então, a senhorita Bolshak foi desrespeitada pelas empregadas ontem, desmaiou durante o jantar, e foi vítima do comportamento desordeiro do príncipe herdeiro esta manhã. Todos estão profundamente arrependidos, dizia o assessor do duque. Minha gente, aconteceu isso tudo com nossa prota, em praticamente um dia na casa do duque,
e ela tem que ficar 6 meses antes de voltar para sua casa. Tem muita coisa para fazer nossa protinha sofrer ainda. Vendo o Duque melancólico, seu assessor pergunta se ele está bem, no qual recebe uma resposta bem rude, que o faz se desculpar depois de fazer tal pergunta ao Duque. Que Luz admite para seu assessor que está preocupado que o noivado seja cancelado, dado ao tanto de infortúnio que sua noiva sofrerá em tão pouco tempo. Tentando ajudar a melhorar o clima entre os dois, o assessor diz que o Duque poderia fazer algo bom acontecer para a prota. Nós estamos atualmente construindo uma livraria na ala norte. Não é tão longe. Ela não ficaria tocada se o senhor entregar o presente pessoalmente? Dizia o assessor de Que Luz. Mesmo seu assessor tentando lhe dar uma resposta indiretamente de como agir nesta situação, Que Luz decide encontrar Valerie e ter uma conversa sincera, cara a cara, para resolver todos os maus entendidos. Chegando no quarto de nossa prota, Que Luz fica ali parado igual poste vendo a prota dormindo. Enquanto isso, Amy, saindo do quarto para deixar o Duque com a prota, pensa que essa seria a maior crise de uma empregada, ainda atordoada sem saber o que fazer. Amy escuta o assessor do Duque a chamando e perguntando se o Duque já entrou no quarto. Amy disse que sim, e que o próprio Duque disse que ele mesmo acordaria sua senhorita. Preocupado, o assessor cochicha se ela não deveria ter acordado a prota antes, e confirmando, Amy pergunta se deveria voltar para o quarto e acordar sua senhorita. Em seu quarto, nossa prota dormia enquanto murmurava o nome de sua família. Que Luz, vendo-a na cama, percebe que a prota não está bem, então resolve esperar ela acordar. Enquanto se virava, nossa prota segura sua mão, o que o força a continuar ali parado assistindo nossa prota dormindo de mãos dadas com ele. A cena vai direto para uma biblioteca onde Serenia aparentemente está procurando um livro específico. O assessor do Duque chega cobrindo com seu terno, dizendo que ainda está frio e que ela poderia pegar um resfriado. Saindo da biblioteca, Vitor pergunta a Serenia se ela não encontrou nada hoje também, a que Serenia responde que não, e ficamos sabendo que Serenia está procurando livros sobre dimensões transversais. Depois de uma conversa mais aconchegante, Serenia, com um olhar presunçoso, pergunta ao Vitor se são esses tipos de livro que ele gosta, ao que Vitor responde que não, mas estava planejando dá-los ao Duque para que ele entenda mais sobre romance e como reagir em relação a uma senhorita. Bem, enquanto os dois continuam fofocando sobre a vida amorosa do Duque, vamos voltar para o quarto de nossa prota. Despertando de seu sonho, o olhar de Valerie vai de encontro ao de Que Luz, a deixando sem entender o que está acontecendo. Com uma sensação de déjà vu, nossa prota segura a mão do Duque e percebe que ele é real, o impedindo de continuar de falar. Ela diz seriamente: "Esse é o meu quarto. O senhor não pode fazer algo assim aqui, vossa graça." E então vemos Que Luz já expulso do quarto de nossa prota, lendo um livro com o título chamado Vossa Graça, você não pode fazer isso aqui, enquanto seu assessor dava alguns conselhos. Olhando para Vitor, Que Luz pergunta: por que o Duque nessa história tem tanto tempo livre? Como esse país ainda está operando quando tudo que seu único Duque faz é namorar uma mulher? Não vou julgar Que Luz, às vezes isso passa pela minha cabeça também, é difícil eu pensar sobre, mas às vezes quando estou refletindo sobre uma obra me vêm essas perguntas aleatórias em minha mente. Vitor diz para o Duque desconsiderar esse tipo de questionamento, pois não é importante, e pede para Que Luz refletir quando o Duque conquista o coração da protagonista feminina. Recebendo uma resposta satisfatória, ele continua dando seus conselhos para Que Luz, que enfim decide dar de presente para nossa prota um par de brinco ametista, no qual ele irá fazer com suas próprias mãos. Chegamos ao fim de mais um episódio da obra. Quem puder se inscrever e dar um like para ajudar o canal, ficaria muito agradecido. Bem, nos vemos no próximo vídeo, valeu!